Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast muito mais sombrio. Eu sou a Natália Silveira, com operação técnica de Antônio Neto. E aqui no nosso podcast você encontra o dia a dia da gestão sombriense. Hoje tem muita informação por aqui, fica com a gente, já compartilha o link com todo mundo também, chama os seus amigos para vir assistir, família, posta nos stories do Instagram, porque tem assunto bom por aqui hoje. A gente vai falar de saúde, por isso eu recebo ela, que é nutricionista da Rede Saúde aqui de Sombrio, a Naira Rezende. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Eu queria já, começar sabendo como que foi essa transição, porque para quem não sabe, a Naira era nutricionista da educação. Eu queria saber como foi essa transição tua da educação para a saúde, se encontrou agora? Na verdade, eu a vida inteira, desde que eu me formei, eu trabalhei na merenda escolar, em outros municípios, e por 7 anos eu fiquei na merenda escolar de Sombrio, então eu fui responsável, pela alimentação das crianças. E é um trabalho que me dá muito prazer, eu era muito feliz nesse trabalho, mas às vezes eu acredito que a gente precisa mudar o ciclo, A gente precisa de um novo norte mesmo para nossa vida profissional, também. E foi aí que eu decidi, pedir minha transferência para a saúde. Então, tá sendo muito bacana, tá sendo muito gostoso esse aprendizado novo, assim. E é muito interessante, porque eu imaginei que depois que eu trocasse de área, um conhecimento teria acabado e eu começaria outro. Mas não, porque na verdade as coisas elas se somam, elas agregam, assim. E isso está sendo muito legal, porque eu estou atendendo, como somos 2 nutricionistas na rede, da saúde hoje, eu fiquei responsável por 2 grupos, 2 grandes grupos, as crianças e as gestantes. Então foi muito bacana, porque as crianças, eu já querendo ou não, já atendia elas de alguma forma na escola. E aí agora eu continuo atendendo, só que de forma individualizada. Então tem sido muito bom. A merenda escolar, ela infelizmente é um trabalho muito, no meu ponto de vista, muito invisível. Porque a gente faz um planejamento muito grande, para que dê certo. Aqui no município são 4.500 crianças na rede. Então, para que 4.500 crianças comam todos os dias. Então, são mais de 10 mil refeições por dia que são produzidas. Então, a gente vive fazendo esse planejamento diário para que isso dê certo. E o setor de nutrição, ele só é visto quando alguma coisa está errada. Então, isso é difícil, assim, porque a gente planeja para dar certo, mas sempre alguma coisa dá errado, porque a gente depende de muitas pessoas. Então, a merenda escolar ela tem essa questão bem difícil, assim, bem complexa, E agora, na ponta, atendendo diretamente as famílias, é um outro olhar, Ao mesmo tempo, tenho observado que comentário que muitas professoras questionavam na merenda escolar: mas por que tirar o açúcar se em casa ele come? Por que a gente faz isso aqui na escola, se em casa é diferente? E eu tô vendo o outro lado, agora eu tô vendo em casa, que realmente é diferente, Mas a gente tem que pensar no indivíduo como um todo, Então a escola ela também tem um papel fundamental de promover saúde, Então isso era o papel que eu tentava exercer ele na merenda escolar todos os dias, para que realmente a gente garantisse uma alimentação de qualidade, variada, nutritiva, saudável, para que isso refletisse depois na saúde das crianças. E o interessante também é que antes, se atendia aí uma rede inteira de educação e hoje tu consegue atender de forma singular essa criança também, Isso acaba refletindo também de certa forma já na escola, durante essa parte de educação alimentar. A criança já vai para a escola já sabendo de fato o que comer. Sim. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Até quando eu atendo as famílias, que vem normalmente a mãe com a criança, a primeira pergunta que eu faço é: onde é que você estuda? Porque eu, melhor do que ninguém, sei como é que é essa alimentação na escola, E às vezes a merenda da escola ela é vista como um agravante na saúde da criança, mas no nosso município não, Porque a gente tem um controle dessa qualidade dessa alimentação. Então, na verdade, no momento que a criança está na escola, a gente está garantindo que a criança está se alimentando de forma saudável, E isso é muito bacana. Então, até quando eles tentam burlar na conversa ali, a criança comigo: não, mas na merenda não tem isso, tem aquilo. Eu falei: tem.
Tem, porque eu sei que tem. Sei porque ontem eu tava ali fazendo esse cardápio, então eu sei como é que é a merenda da escola. Então isso também faz com que eu me aproxime ainda mais da criança. Então eu conheço a merendeira pelo nome, eu sei quem é a tia que prepara a merenda, que quem limpa, né, a escola. Então isso faz com que eu me aproxime realmente da família. Né? E eu acredito muito que as mães, né, que vão até o atendimento, elas também estão vendo isso como uma coisa positiva, né, porque eu conheço o outro lado também, né, da escola, e agora eu estou conhecendo um pouquinho o lado de casa, e como realmente meu olhar consegue ver de forma mais completa ainda essa criança, né, entender, né, como é que eu posso realmente ajudar a saúde da criança como um todo. E a própria criança se sentindo segura também, né? Porque penso eu que quando a notícia em casa chega, olha, meu filho, você vai ter que ir à nutricionista. A nutricionista vai te tirar todas as coisas que você pode comer, guloseimas, etc. Isso, de certa forma, assusta a criança, Sim. né? E chegar no sistema onde existe esse acolhimento também, né, em que já se conhece, como tu falou, eu já conheço a merendeira, já conheço a tia da escola que vai alimentar, isso também garante uma segurança para a criança, né? Nem fale, assim, é muito diferente, e a criança, ela realmente, bem como você colocou, assim, ela chega muito com receio, às vezes você pergunta, oi fulano, tudo bem? Não, né, porque eu tô aqui... porque eu vim te ver, então não deu estar muito bem, né? Eu falei, não, mas vamos acertar, vamos ver como é que a gente pode fazer. Porque, na verdade, assim, o atendimento da criança, assim como o adulto também, mas a criança mais ainda, não pode ser uma coisa tão restritiva, tão radical. A gente tem que pensar em hábitos alimentares saudáveis pro resto da vida, e não uma dieta restritiva, né? Então, a gente faz muita negociação, eu faço muita negociação com as crianças diretamente. Né? As crianças estão 4, 5, 6 aninhos, eles já estão entendendo como é que funciona, né? E muitos é engraçado, porque muitos entram com muito medo. Esse aí, eu posso comer tal coisa? Adorando. Né? Feliz, assim. Sim, porque, na verdade, a dieta, né? Dieta é um plano alimentar de ajuste, né? Para que a gente tire o excesso, né? Até essa coisa que a gente fala de gordice, ou o dia do lixo, isso são coisas que eu acho que a gente precisa repensar, né? Porque não existe nenhuma comida que é lixo, né? Não existe nenhuma comida que é gordice, porque a gente está relacionando com outras coisas. Então, assim, são comidas menos saudáveis, são comidas que têm mais aditivos, mais sal, mais açúcar, mas que fazem parte da nossa rotina alimentar, que fazem parte da nossa vida. A gente vai num aniversário, a gente vai no fast food, a gente vai numa pizzaria, e tudo bem, isso precisa existir, né? A gente só não pode fazer isso rotina. E aí, então, pra gente ter um dia, né, que a gente pode comer um pouco mais livre desses alimentos mais gordurosos e mais doces, então vamos adicionar mais fruta, vamos adicionar mais legume. Então, esse tipo de negociação eu acho que faz muito sentido com a criança, assim, para que ela tome responsabilidade e importância também da própria alimentação. Não seja só tudo culpa da mãe, né? Até para que a criança também não se coloque nesse lugar já na infância de pensar na comida dessa forma, né? Pensar realmente que existe como lidar com a alimentação de uma forma saudável. É isso. E assim, ó, eu aprendi muito depois que eu virei mãe, né? E eu gosto muito de falar com a criança. E o que eu percebo? Quando eu levo meu filho no médico, o médico normalmente fala comigo. Mas ele tá do meu lado. Ele entende o que a gente fala. Então, por que não conversar com ele? Por que não perguntar pra ele também? Porque ele tá ali, ele é interessado na consulta, né? E aí eu faço diferente. Eu faço o que eu gostaria que fizessem com o meu filho, né? Então, quando a criança chega, eu pergunto pra ele, oi, fulano, você tá bem? Né? O que você comeu hoje? O que você come? Qual é a fruta que você come? Né? Então, eu tento deixar com que a criança realmente participe do processo, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença, assim, pra que ele também entenda que ele é uma pessoa e que ele pode falar, que ele tem direito de falar naquela consulta, sabe? E não seja só a mãe. Não, ele não come, ele faz isso, ele não faz aquilo e tudo mais. Então isso eu acredito, assim, também tenha sido muito bacana. Esse meu olhar diferente com a criança. Né? Isso também por conta de um atendimento individualizado, né? Acaba facilitando, né? Com certeza, com certeza. Porque na escola, né, na merenda escolar, quando eu fazia atividade dentro de sala de aula, de educação nutricional, eles querem muito falar, eles querem muito participar, eles são muito ativos, assim. Só que às vezes não dava, né? Porque é uma turma de 20 e poucas crianças. Então, você não consegue dar atenção individual e com tempo
de 1 hora, de 30 minutos para cada um. Né? Então, às vezes, eles vão se atropelando, mas eles querem contar sobre o que eles fazem em relação à alimentação. E aí, na consulta, né, individual, eu tenho esse tempo, eu tenho essa oportunidade de proporcionar realmente essa escuta. Né? Porque só escutando que eu vou conseguir entender como funciona em casa, para que realmente eu consiga ajudar aquela família. Porque também, assim, ó, eu atendo a criança, mas a criança não compra comida, ela não tem dinheiro para comprar comida, ela não é responsável por fazer o rancho. Né? Quem faz o rancho é a mãe e o pai. Então, quando a gente precisa mudar a alimentação de uma criança, na verdade, a gente consequentemente muda a alimentação da família inteira. Isso também, às vezes, é difícil. Porque os pais querem que a criança mude os hábitos, mas eles não querem mudar. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito, né? Porque as crianças estão cada vez ficando mais doentes, assim, mais cedo. Isso também por uma questão de alimentação desequilibrada. Com certeza. A gente fala isso, escuta muito falar, né? Um adulto X tem um paladar infantil. Porque já vem disso da criança ter mais aptidão por doçuras, o açúcar, que é o maior inimigo, né? Mas assim, como que se trabalha isso com a criança? A criança que tem esse paladar mais pro docinho, né? Coisas mais besteirinhas, assim. E como que se trabalha isso com a criança de fato? Porque pro adulto que tem paladar infantil já é difícil, né? Imagina pra criança. O que eu tento sempre orientar é o seguinte, nada precisa ser excluído, né? Então a gente vai sempre fazer uma negociação. Qual é o melhor momento dentro do teu dia para comer um chocolate, para comer um brigadeiro, para comer um bombom, enfim. Quando isso vai ser melhor para o teu organismo, menos prejudicial, né? Então isso a gente vai negociando, né? Então, por exemplo, não, eu gosto muito, não abro mão de tal coisa. Tá, então vamos adicionar mais cor no teu prato, né? Para que isso realmente, assim, tenha um equilíbrio. Né? Então, por exemplo, a criança que ela é muito seletiva, que ela tem uma restrição alimentar, então, eu só como macarrão, batata, arroz e peito de frango, por exemplo. Né? Então, assim, você não abre mão de uma coisa, então vamos tentar adicionar uma outra coisa, para que essa alimentação realmente fique mais variada. Então, eu acho que, assim, quanto mais você puder evitar proibir, a palavra proibido, é melhor. Porque isso, assim como a gente cria uma paranoia de que a gente é proibido de comer aquilo. E aí a gente fica só pensando naquilo que é proibido. Né? Chega a sonhar de noite. E essa questão de comportamento é muito difícil da gente mudar. Então, assim, eu acredito muito, assim, num passo de formiguinha, num caminhar, sabe? E isso vão várias consultas para que a gente consiga realmente avançar. Então, assim, não proibir, sabe? Mas negociar. Retirar com mais calma, sabe? Fazer tudo com tempo. Até porque a criança ela tá em fase de crescimento. Então, a gente não precisa fazer uma dieta restritiva. Né? O Ministério da Saúde orienta o quê? Controlar, tirar os excessos. Aquele excesso de todo dia. Por quê? Porque ele tá crescendo. Então, à medida que ele for crescendo e a gente não continuar ganhando peso, normalmente ele vai entrar no peso normal dele, no peso ideal. Né? Então, só isso normalmente já funciona. Mas uma coisa que eu sempre faço também é sugerir algumas receitas. Então, que são saborosas, que são gostosas, mas que são menos açúcar, menos gordura. Coisas mais feitas em casa. Então, pode comer um hambúrguer? Pode comer um hambúrguer. Pode comer uma pizza? Pode comer uma pizza. Mas vamos tentar fazendo em casa? Em vez daquela pizza congelada, vamos comprar a massa. Né? E vamos prepará-la em casa com a família, todo mundo junto. Vamos chamar essa criança para a cozinha. A gente sabe que a rotina dos pais é complicada, é corrida. A gente pega um final de semana, vamos preparar, vamos lavar uma salada, vamos fazer um bolo junto, porque isso tem outro sabor. Isso incentiva a criança a comer alimentos que normalmente ela rejeita. Porque quando ela faz parte do processo, normalmente você vira uma chave. Ela entende que aquilo ali realmente é importante, que é nutritivo, que é saudável, que é gostoso. Né? Porque a gente às vezes fica só, não, isso aqui é saudável, tá, mas não é gostoso. E pode ser gostoso, deve ser gostoso, precisa ser gostoso, né? Para que todos nós, a gente possa comer realmente com prazer de estar comendo, né? E não estar comendo, que droga, eu tenho que comer isso daqui. Não, pode ser prazeroso e deve ser prazeroso, sabe? Isso é importante, principalmente para criança. E, Anaira, esse tipo de educação alimentar na infância, assim, ele pode evitar transtornos como a compulsão alimentar ou a própria anorexia também, né?
acaba que um é o oposto do outro, mas essa reeducação, esse processo, pode evitar? Com certeza. Com certeza. Porque normalmente a criança, quando está acima do peso, né, vamos falar aí do excesso de peso, nem falando da obesidade, o excesso de peso, ela tem muitas consequências. Então, consequências psicológicas, de ansiedade, sofre bullying na escola, e isso faz com que, na verdade, ela tente resolver isso sozinha. Como é que ela resolve isso sozinha? Se excluindo, muitas vezes colocando o dedo, né, para vomitar e voltar essa comida, então é a bulimia. E aí começam os transtornos por várias questões, né? Muitas vezes se automutila, se exclui, né? Enfim, ela foge do ambiente comum dela. Ela não quer mais participar de atividades físicas, né? Então tudo que ela pode se excluir, ela vai se excluindo. Então quanto antes a gente conseguir tratar essa criança, entender que a alimentação ela faz parte do dia a dia. E assim, a gente passa o dia todo comendo. Então, como isso é importante, né? Você conseguir realmente criar bons hábitos. De novo, não impedindo ela de comer as coisas do final de semana de uma festa, mas é que ela entenda que durante a maior parte das refeições, a gente tem que ter equilíbrio, né? Então, a gente pode comer uma coisa, mas vamos equilibrar com uma outra. Né? Não vamos fazer aquele dia do lixo, não vamos fazer o final de semana que não tem controle nenhum, que não tem rotina nenhuma, para que lá na frente ela não pague o preço, né? E está cada vez mais alto, assim, esse peso do descontrole da alimentação. Assim. Eu percebo também a dificuldade dos pais, né? Que descobrem e tem o diagnóstico do seu filho autista, por exemplo, em que a criança só come, por exemplo, só comida amarela. Então, no prato só vai ter a batatinha, enfim. Como é que faz também para um pai, né, para educar o seu filho e também de forma com que se respeite, né, esse diagnóstico, que também é muito difícil, né? Na verdade, assim, o transtorno do espectro autista é realmente uma coisa nova, né? Então está sendo muito estudado porque, assim, são muitos graus diferentes e a seletividade, ela normalmente está sempre presente, né? Principalmente na comida, né? E às vezes de forma muito grave, exatamente como você colocou, assim, só grupos amarelos, só comidas crocantes, só comidas pastosas, né? E isso faz com que a gente vá restringindo cada vez mais. Mas não sou especialista, na verdade, isso assim, a gente precisa estudar muito para realmente conseguir entender tudo isso. Mas o que eu percebo, né, é que assim, a gente precisa continuar oferecendo. Não obrigando, não colocando goela abaixo, não é isso. Mas oferecendo, colocando na mesa junto, né, fazendo com que a criança, ela também possa ter a vontade de pedir uma coisa. Porque quando o pai, independente se a criança é autista ou não, ele aceita que a criança só come isso, ela restringe essa criança. Não, meu filho só come isso. Então ele nunca oferece nada diferente. Ele nunca proporciona nada diferente, porque ele só come isso, né? E o autista é a mesma coisa. Então, assim, tem que sempre oferecer. Por exemplo, a criança só come batata frita. Então tá, vamos dar batata frita. Agora a gente vai fazer a batata doce frita. Então a gente mudou o alimento, mas a gente continua com a mesma consistência. Agora vamos fazer a cenoura frita. E assim a gente vai tentando aumentar o leque de opções que essa criança come, né? Sempre respeitando, a nutrição, ela não, nesses casos, ela não vai trabalhar sozinha. Né? Ela precisa de uma psicoterapia, ela precisa às vezes de medicação, para que realmente a gente consiga avançar. Mas tem muitos casos que a gente atende, que você já vê avanços, né? Em consistência, em variedade. Por quê? Porque é um conjunto de profissionais trabalhando em prol daquela criança, né? E a mãe ali realmente fazendo o papel de oferta, e oferta contínua. Não é oferecer um dia e no outro não. Isso também normalmente é difícil. É difícil essa frequência, sabe? Tem que ser persistente, na verdade, né? Porque essa educação, na verdade, não é nem reeducação, porque na infância se trata como educação, né? Alimentar, ela tem que começar de alguma forma, né? E os pais e os responsáveis são os maiores, ali que tem a maior tarefa, que é incentivar e fazer essas trocas também, né? E você me fez lembrar o seguinte, a introdução alimentar ali quando a criança tem 6 meses. Gente, isso ali também é super importante. E como o pai deveria buscar a ajuda correta em fontes seguras para começar essa introdução alimentar.
Por quê? Porque é um processo difícil. É um processo. Porque a gente aprende um pouquinho todo dia. Por exemplo, eu comparo muito a introdução alimentar com o curso de inglês. Né? Ninguém vai 1 dia, 2 dias no curso de inglês E já sai falando. sai fluente, né? Não! Então, a introdução alimentar, o processo de apresentação de alimentos também não é assim. Não é fluente. Então, a criança vai primeiro esmagar, ela vai primeiro bagunçar, ela vai colocar na boca e cuspir, até que realmente ela realmente comece a comer. Né? E isso é um processo que vai frustrando mãe, que vai frustrando pai, que vai frustrando avô, enfim, todo mundo que está envolvido. E a gente vai desistindo. E a gente vai acabando caindo em alimentos que são mais fáceis. E são do quê? Do paladar infantil. Né? Então a criança, muitas vezes a gente erra lá atrás. Quando a gente acaba não fazendo essa introdução de forma correta e a gente mesmo vai restringindo o paladar dessa criança. E depois a gente fala, meu filho não come isso. Ah, mas a gente persistiu quando tinha que persistir, porque não é fácil. Não é fácil. A criança boa de boca, logo que começa a comer, assim, gente, levanta a mão e agradece. Porque normalmente não é assim. É um processo. Né? Então isso faz muita diferença também. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre a questão da obesidade infantil, entrar mais a fundo nesse tema, né, que é um tema bastante importante que tem se trabalhado também bastante à frente da saúde aqui do município. Mas a gente faz um intervalinho bem rapidinho e a gente já volta. Perfeito, continuamos falando aqui de saúde, falando com a nutricionista do município de Sombrio, ela que tem trabalhado muito à frente desse setor, também a questão da obesidade infantil, né, Naira? Conta um pouquinho pra gente desse trabalho, como que tem se falado sobre isso também, falando de prevenção, né? Eu até trouxe alguns dados aqui, né? O último dado que a gente tem do Brasil é de 2021 e 34% da população, né, de 0 a 19 anos estão com excesso de peso. Então, assim, ó, é muita gente, são muitas crianças, né? De 0 a 10 anos, cerca de 3 milhões de crianças estão acima do peso ideal. Né? Então, assim, eu acredito muito que a gente não tenha noção, eu digo assim, de forma geral, sabe? Das consequências que essa obesidade infantil, ela tá levando, né? Então, assim, ó, 3 milhões de pessoas, eu até pesquisei, é próximo da população do Uruguai. Então, imagina, é o que a gente tem no Brasil de crianças com excesso de peso. Então, assim, ó, eu acredito muito, tenho lido muito, como isso se agravou com a pandemia, né? Então, assim, as crianças ficaram presas em casa, todos nós, né? Mas as crianças ficaram presas em casa, com muita energia, né? A gente tem que pensar também que a gente teve uma dificuldade financeira de muitas famílias por boa parte do Brasil, né? Então isso faz com que tudo ficasse muito mais difícil. Claro, também é importante a gente lembrar o seguinte, às vezes a gente fala de alimentação saudável, como se ela fosse cara, né? E não é. A gente precisa procurar fontes e formas de baratear essa alimentação saudável. Claro que assim, ó, por exemplo, né, um macarrão instantâneo, ele custa o quê? 1 e pouco, né? Menos de R$2. E um macarrão instantâneo, ele enche a barriga ali de uma criança, de um adulto até, numa janta, né? Então, isso também é muito difícil. Então, na pandemia foi muito o que aconteceu, né? Então, esses alimentos ultraprocessados, que são muito ricos em açúcar, em aditivos, em gordura, eles eram mais fáceis, né? A gente teve um período ali da pandemia que a gente quase não conseguia achar hortifruti, fruta, porque, né, tava tudo parado. Então, esses alimentos ficaram ainda mais presentes na vida das crianças, né? Então, isso faz com que realmente, assim, a gente tenha um aumento da obesidade infantil que só vinha crescendo e está cada dia maior, né? E uma coisa que é super importante, que eu tenho a sensação de que as pessoas não entendem, é que a obesidade, assim, é uma doença. Então, assim, a criança gordinha não é só gordinha. A obesidade, ela é uma doença. E doença precisa ser tratada como doença, né? Por quê? Porque a obesidade tem uma série de consequências na vida da criança. Então, ela aumenta
os riscos de cânceres, de hipertensão, de diabetes, de todas as complicações em relação ao colesterol, triglicerídeo, né? Doenças de pele, doenças respiratórias, doenças mentais, de ansiedade, depressão, né? A criança sofre bullying na escola, como eu tinha comentado antes. Então, assim, a obesidade, ela é muito grave. E ela é uma doença multifatorial, porque ela depende de vários fatores, né? Muitas vezes, se a gente muda em casa, mas a gente não muda na nossa comunidade, a criança também não consegue, né, se adaptar. Então, é um trabalho de formiguinha. Por exemplo, antes eu estava na merenda escolar. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele mudou muito por quê? Porque ele viu a necessidade de melhorar a merenda na escola. Por quê? Porque as crianças passam boa parte do tempo na escola. Então, a alimentação que elas recebem ali também precisa ser melhor. Também precisa de ser melhor qualidade. Né? Então, e muitas se alimentam só na escola, né? Só na escola. E se a gente está falando de Brasil, né, aí é que isso é mais intenso ainda. Então, como que a gente na escola não vai garantir que essa merenda seja de qualidade? Né? Então, esse programa ele vem cada vez crescendo mais e se preocupando com essa questão da obesidade. Por quê? Porque ela está crescendo. Né? Então, isso é um problema de saúde pública. De novo, não é só a criança gordinha. Né? Isso traz complicação muito rápido, muito cedo. Cada dia mais. Uma coisa que eu sempre falava muito com as merendeiras em curso, era o quê? Que antes a gente estava com excesso de peso, ou a gente comia mal, e a gente ia pagar o preço quando tivesse 60 anos, 70 anos. Depois eu vejo. Agora não. Agora a criança que se alimenta mal na primeira infância ali, que já começa a introdução alimentar de forma errada, ela vai pagar com 3, 4, 5 anos. Então é muito cedo. Precoce, né? Precoce demais. Então cada vez mais a gente está vendo crianças doentes, né? Com obesidade e com uma outra complicação. Pressão alta, diabetes ou pré-diabetes, sabe? Tudo relacionado principalmente com alimentação. Né? Então veio aí o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação, para mudar um pouquinho esse panorama. Veio a rotulagem nova, então os alimentos, não sei se vocês repararam, mas agora eles estão com uma lupa grande na frente do rótulo, dizendo alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Por quê? Porque a gente teve que mudar, porque o rótulo é bem pequenininho, né? Que é pra gente não ver muito, né? A gente só abrir ali e experimentar e falar, que delícia. Né? Mas a gente não sabe o que tem naquele produto. E agora essa rotulagem veio também para reforçar isso. Então, quanto mais lupas tiverem na embalagem do produto que você compra, né, mais aditivos químicos e ingredientes prejudiciais para a saúde ele vai ter. Então, isso também melhorou. A gente tem guias alimentares. Então, existe um guia que o Ministério da Saúde elaborou para crianças menores de 2 anos, que fala só como é que tem que ser a alimentação. E como é que tem que ser a alimentação pelo guia? Simples, caseira, né, com comida de verdade que eles colocam ali. Mas é legume, fruta, arroz, feijão, enfim, nada demais. E de novo, nada caro. Porque arroz, feijão, legumes, carne, de graças a Deus, está cada vez com preço mais normal. Né? Então a gente consegue ter acesso a isso. Então isso é muito importante, a gente está priorizando e frisando, né? Então às vezes quando eu estava lá na merenda, a gente escutava reclamação, mas aqui, né, come aqui bem, mas em casa não come, né? E como é que vai ser isso? Tá, mas a gente precisa criar bons hábitos. E a escola é local sim para isso, né? Só que isso é um trabalho. Então eu vejo muito que meu trabalho ajudava muito nesse processo como um todo, né? Como população de forma geral. E agora eu consigo ver a criança, a família de forma muito individual. Então, realmente fazer um plano alimentar mais padronizado, mais individualizado, né? Único para cada criança. Eu consigo escutar aquela criança para que realmente a gente tenha perda de peso, né? Além disso, estimular, né, atividade física. Eu vi que vocês receberam, né, o Rochinha aqui. E realmente aqui em Sombrio é muito bacana porque a gente tem infinitas atividades gratuitas, né, que a prefeitura proporciona. Isso é muito legal e muito importante, né? Então na escola tem o outro turno que a criança vai de novo para a escola para fazer uma outra atividade, né? Então isso é tão importante quanto essa busca por uma alimentação mais saudável, né? Porque as duas coisas andam juntas.
Então a gente tem feito um trabalho de formiguinha, atendendo a criança individualmente, mas o todo também está se mobilizando para que realmente a gente consiga reduzir, né, o número de crianças, principalmente obesas. Né? Mas eu acho que eu queria frisar bem isso, sabe? Que a obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. E como se tem também romantizado, né, a obesidade, trazendo ela como pautas, enfim, e que às vezes é realmente só observar isso, tanto na criança quanto na pessoa adulta, né, que realmente os exames estão vindo alterados, e precisa ser feito um tratamento, né? Isso é legal ter esse sistema inteiro de saúde também disponível para isso, né? Porque aí um acaba auxiliando o outro também, né, Naira? Nem fale, porque é um processo, né? Então não adianta também ele só passar pelo pediatra, né? Se ele não tem um nutricionista que consiga atender, se ele vai para a escola, mas não tem um segundo turno para realmente fazer uma atividade física extra, gratuita, né? Com um profissional ali para auxiliar. Então realmente, assim, é um conjunto. E assim, ó, Natália, eu acredito muito o seguinte, que eu recebo algumas crianças, né, que estão com exames alterados. Mas eu acredito que eu recebo mais ainda porque a gente não tem o hábito de fazer exame de sangue, de rotina nas crianças, tá? De verdade, assim. Porque pelo que você vê, é do seu lado aí, como as crianças comem mal, né, se alimentam de alimentos não saudáveis, com uma frequência muito grande. Então, se a gente parasse e colocasse uma rotina de exames em crianças, de repente, até 5 anos, né? Fizesse pelo menos a cada 2 anos, por exemplo, né? A gente conseguiria identificar de forma mais precoce ainda algumas alterações em relação à saúde dessa criança, né? E não só o peso, mas a saúde como um todo, sabe? Isso seria muito bacana, assim, seria muito importante que a gente fizesse. Se tem também, né, esses exames disponíveis na rede, né, isso também facilita ao pai e responsável que quer fazer esse acompanhamento também, né? Nem fale, eu não tinha esse conhecimento antes porque eu não fazia parte da saúde antes, né? Eu fazia parte da educação. E agora na saúde eu vejo que realmente a gente tem disponibilidade desses exames, né? Não só de a parte lipídica ali de gorduras, mas em relação à glicemia, em relação a vitaminas, né, para ver se realmente as crianças estão recebendo as vitaminas necessárias, ferro, enfim, minerais, para que realmente a gente consiga observar se a saúde da criança ela realmente está boa, né, e não só pesar e medir, né, mas a gente veja a criança de forma mais completa. Então isso seria muito importante, assim, a gente estar caminhando para isso, sabe? Eu acho que com a minha disponibilidade de atender, né, esse grupo de crianças e gestantes, de repente pode ser que no futuro a gente consiga realmente implementar e trazer mais crianças ainda para ser tratadas mais cedo, sabe? É isso que eu tenho pensado. Essa é a melhor forma de prevenção, na verdade, né, da obesidade infantil. Exatamente. É começar esse processo quanto antes melhor, né? Já consegui identificar desvios na curva de crescimento da criança. A criança que está muito acima da curva, né? Mesmo ali na introdução alimentar, olha, vamos trazer essa criança, vamos conversar com essa família, vamos ver como é que tá a alimentação dessa família em casa, qual é a rotina dessa família, para que a gente realmente comece a mudar lá no comecinho da alimentação da vida dessa criança, né? E não, de repente, com 10 anos, a gente tem uma criança já com obesidade muito grave, uma família toda comprometida em relação à alimentação, né? E como é que vai ser muito mais difícil você tratar, né? A restrição realmente vai ter que acontecer para que a gente realmente consiga perder peso. E se a gente trata lá no começo, a gente realmente vai prevenir. Né? E o foco da saúde, cada vez mais a gente está olhando para a prevenção e não só para o tratamento, né? E quando chega no consultório, né, essa criança para atendimento, tu consegues perceber que a família também já vem desse quadro de obesidade, ou às vezes não está relacionado, é somente a criança, ou se tem realmente relação com a própria cultura familiar, na verdade, né? Eu percebo muito que tem a ver com a cultura familiar, assim, e por genética mais que também, a genética também, ela tá fortemente ligada. A gente não pode colocar 100% nisso, mas ela tá assim interligada, né? Então, mesmo quando a mãe, o pai chega ali, mesmo que aparentemente ele esteja eutrófico, ou seja, com peso normal, né? Às vezes até eu acho que quando ele tá com peso normal, normalmente é mais difícil. Por quê? Porque como pra ele a alimentação da casa não tá tendo efeitos no peso, na saúde, né? Para ele mudar isso,
normalmente é mais difícil. E às vezes quando a mãe ali também tá com alguma coisa na saúde dela que tá comprometida, normalmente a adesão àquela nova conduta é mais fácil. Né? Ainda na semana passada atendi uma mãe e aí ela falou, não, é até bom porque eu faço pra mim também. Né? Então quando o pai, quando a mãe, ela realmente entende que a família inteira precisa mudar, né, em prol da saúde do seu filho e da saúde como um todo, né, aí sim a gente consegue um resultado mais efetivo, mais positivo. Mas quando às vezes o pai, a família, né, chega ali e coloca a criança como culpado daquela situação, porque é ele que come muito, porque é ele que come isso, é porque ele, né, então a criança ela tá sendo culpada por toda a situação sozinha. E muitas vezes a gente tem que perguntar, tá mãe, e quem compra a bolachinha recheada? Né? Quem compra o refrigerante? Quem compra a fruta? Tem sempre disponível na fruteira essa fruta? Né? Eu entendo que a rotina é corrida, eu entendo, mas a gente precisa priorizar. E a gente precisa priorizar a saúde. Né? Então, assim, o investimento em alimentação, ele vai preservar a saúde lá na frente. Então, é um investimento. Esses dias eu tava escutando uma nutricionista amiga minha falando, né? Que às vezes quando a gente coloca a comida no prato da criança e ela não come, a mãe às vezes fala, mas é um desperdício, jogo fora e tal. Mas se você não oferecer com frequência aquilo ali, ela nunca vai aceitar. Então a gente precisa estar sempre expondo, estar sempre tentando. Né? E isso vale para criança obesa. Então a gente está sempre tentando. Mas ele só aceita isso. Não, vamos tentar fazer diferente, vamos mudar a preparação, né? Vamos fazer assado, vamos fazer grelhado, vamos fazer com carne, né? Por exemplo, na merenda a gente tinha muito isso. Mas as crianças não aceitam cenoura. Não faz ela crua ralada, porque às vezes a aceitação não é tão boa. Mais cozidinha com uma carninha. Vai, que é uma beleza. A batata doce, por exemplo, a gente tinha um problema com essa batata doce há anos atrás. Por quê? Porque as merendeiras queriam fazer só cozida na água. Eu amo batata doce, mas cozida na água nem eu gosto, né? Vamos fazer com frango? Gente, faz o frango ficar mais cremoso, mais gostoso. E a situação melhorou muito. Então, só a forma de você preparar diferente, tanto na escola quanto em casa, isso muda a situação dos alimentos, né? Então, a gente precisa se esforçar. Porque às vezes também a gente tá no básico. Eu sempre fiz pro adulto arroz, feijão, carne e uma salada. Então a criança vai ter que comer. Não, a criança normalmente é muito mais seletiva, tem muito mais coisinhas que a gente precisa cuidar, né? E se esforçar para fazer dar certo. E a própria adesão familiar começa a funcionar também, né? Porque a família vai aceitando também essa introdução e acaba se alimentando também de uma forma mais saudável, né? É isso. No plano alimentar, normalmente eu coloco uma série de alimentos ali. E eu pergunto pra criança, você come isso, você come aquilo, não come, não come? E aí, quando a criança não come muitas coisas, eu tiro algumas coisas pra não ficar muito poluído ali. Mas ao mesmo tempo eu sempre deixo alguns alimentos extras do que ele já consome. Por exemplo, o grupo das leguminosas ali, que são os feijões, lentilha, grão de bico, por exemplo. Normalmente a gente só come feijão, né? A gente esquece que existem outros alimentos que são amigos, primos ali do feijão. Tão gostosos quanto. Tão gostosos quanto, mas que são esquecidos. E aí eu sempre coloco um ou outro. Então assim, uma coxa de feijão ou lentilha. Aí na próxima consulta eu vou tentar mudar. Não, vamos experimentar o grão de bico. E como isso tem dado certo. Porque você vê ali e você fala, isso aqui eu nunca provei. Na próxima compra eu vou comprar. Pra gente tentar. E isso faz com que realmente, porque assim, tem alimentos que a gente esquece que eles existem. Algumas mães falam assim, eu nem sei o que é isso. Nunca comi. Pessoas adultas. Então se a gente adulto nunca comeu, o que dirá oferecer pro filho, né? Então isso também muda. Né? Então essa coisa de você escrever outros alimentos, isso faz com que a família também conheça outros alimentos e se esforce, né? Pra procurar outras coisas, outras opções. E acaba que a família inteira vai ter essa percepção de saúde também, né? Porque não é, como a gente estava falando, não é somente ligada apenas à alimentação, mas uma coisa acaba girando, né? E é uma engrenagem, né? Uma coisa ajuda a outra e assim vai pra realmente melhorar a qualidade de vida, né? Porque se o filho também, por exemplo, além de comer melhor, ele tem que fazer mais atividade física,
ele tem que andar de bicicleta, então eu vou andar junto. Então Sim. eu vou junto com ele ali, né? Então isso faz com que a gente realmente se movimente mais também, né? Procure melhorar, né, em relação à saúde como um todo. Perfeito. E daqui a pouquinho, então, Ana, a gente vai falar sobre as gestantes, né? Que também tem que ter essa atenção especial à alimentação. A gente volta já rapidinho. Perfeito! Continuamos falando aqui de saúde, falando de alimentação saudável, um assunto que eu adoro conversar sobre isso, porque é sempre bom, né, falar sobre alimentos gostosos e a gente poder conscientizar também quem está em casa, né, Naira, dessa alimentação com mais atenção àquilo que a gente está ingerindo, né? É isso. E falando nisso, as gestantes também têm essa atenção especial, né? Como é que tem sido esse atendimento também as futuras mamães aí? Eu sempre digo que as gestantes, elas são um grupo muito gostoso de você trabalhar, porque a mulher que está nesse momento, né, que é um momento muito mágico, né, genuíno, é único, né, que eu acho que até quando é a segunda ou terceira gestação, cada gestação é uma gestação diferente, né, então normalmente nesse momento a mulher ela tá muito mais disposta e com muito mais vontade de mudar, de melhorar, porque ela sabe que tudo que ela se alimentar, não só se alimentar, né, mas sentir, enfim, presenciar, vivenciar naquele momento, vai passar pro filho dela. Então, elas normalmente tendem a estar muito mais dispostas a modificar alguma coisa em relação à alimentação. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, assim, isso é muito bacana. Então, é um grupo muito, muito bom de trabalhar e cada vez mais os estudos trazem o quê? Que a alimentação realmente ali intrauterina, então, que a mãe faz, né, para nutrir o filho que ainda tá gerando ali, isso vai trazer consequências lá na frente. Então, parece muito cedo, mas não. Para você, de repente lá no futuro desenvolver uma obesidade, que a gente estava falando agora, que você desenvolver alguns tipos de câncer por conta dessa alimentação que a mãe faz, né? Até estudos trazem a questão da saúde mental, né? De como a alimentação da mãe pode influenciar diretamente na saúde da criança depois e desenvolvimento infantil como um todo, né? Então, como a gestação, ela realmente é muito importante. Às vezes as pessoas falam sobre comer por 2, né? Então, no sentido de 2 vezes a quantidade para 2 pessoas, mas o que eu vejo que na verdade é importante a gente pensar que é para 2, porque a mulher ela não está se alimentando só para ela está se alimentando também para o filho, né, que está por vir. Então sempre que eu atendo uma gestante, a gente pesa, mede, pergunta sobre alimentação, mas a minha próxima pergunta já sabe o sexo? Ele já tem nome? Por quê? Porque quando você fala, eu sempre anoto e eu sempre deixo registrado o nome daquele bebê, né? E você fala com aquela mulher, como é que tá fulano, né? Porque ele tá ali, ele tá escutando nossa conversa, né? Então quando você traz isso pra mãe, você normalmente também você tira aquela tensão que ela vem. Assim como a criança, quando chega lá no consultório, fala: oi mãe, tudo bem? Fulano, tá tudo bem? Ai, mais ou menos, né? Eu vim te ver. Não deveria ser, né? A nutrição, ela deveria entrar como uma consulta de rotina na gestante. Por quê? Porque mesmo quando a gestante não é diabética ou não é hipertensa, não tem nenhuma outra complicação, ela devia vir até o nutricionista para saber informações sobre que tipo de alimentação, como deve se alimentar, como deve garantir que esse aporte de nutrientes e vitaminas seja melhor ainda para o seu bebê, né? Infelizmente a gente está muito nessa questão ainda, né, do resolver um problema, né? Não ver a nutrição como uma forma de prevenção, né? Então a gente está muito estancando ali as demandas que aparecem. Mas acredito também que com o futuro, devagarinho, a gente vai conseguir colocar a nutrição como uma consulta de rotina. Para que essa mãe, mesmo que ela não tenha nenhuma complicação, ela venha,
e a gente faça um plano alimentar adequado, né, com as vitaminas que são necessárias para que a criança realmente se desenvolva da forma melhor possível, né? Então que o parto seja tranquilo, que a amamentação seja tranquila, porque a amamentação também ela vai gerar novas consequências para essa criança. E quando a gente se fala, né, em gestação, aquela mulher vai ter um bebê, se fala também nesse tipo de alimentos que é, de certa forma, proibido ingerir. Isso é realmente verdade? Tem alguns tipos de alimento que a gestante não pode realmente comer e que, se comer, talvez faça mal ao bebê, ou é mito? Tem alguns alimentos, mas assim, alimentos muito específicos. Por exemplo, o álcool, né, que nem é considerado um alimento, mas está nessa proibição, né? O café, ele tem uma limitação. Muitos estudos trazem uma limitação desse café, para que ele não passe ali o limite. Tem algumas legislações também que falam em relação a chás. Por que o chá, né? O chá, quando a gente faz chá em casa, né, com ervas caseiras, digamos assim, a gente não sabe a concentração, a proporção, então isso é um perigo. Então, o que a gente orienta é chás de fruta. Então, chás de fruta são permitidos. Outros tipos de chá a gente tenta evitar nesse momento. E alimentos crus ou mal cozidos, mal lavados, por conta do risco de toxoplasmose, né? Mas em relação a alimentos de forma geral, nenhum é proibido. Né, outros alimentos, principalmente esses alimentos que a gente fala que são comidas de verdade, né, esses alimentos in natura, nenhum alimento é proibido, nenhuma fruta é proibida, nenhuma carne é proibida, leite, derivados, ovos, de forma geral não tem nenhuma proibição, é mais um cuidado, né, do excesso novamente, assim. Então tudo que for excesso, a gente retira, né, então uma alimentação bastante fibra, né, para esse intestino funcionar direitinho, bastante água, né, então bastante fontes de ferro, de cálcio, né, bem colorida essa alimentação, né, para que realmente a gente consiga fazer um aporte nutricional melhor para essa gestante. Atividade física a gestante também pode fazer? Também pode fazer. A princípio, assim, é o médico que vai dar o aval, né, se pode ou não, mas de forma geral, a gestante não só pode como deve, né, é ótimo para a circulação, é ótimo para o bebê, enfim, é bem importante também na gestação que ela mantenha a atividade física normal. Uhum. A criança que a mãe tivesse acompanhamento nutricional durante a gestação, ela já tende a nascer já gostando de alguns alimentos ou nada a ver? O que a gente tem de estudo é que fala o seguinte, que quanto mais variada for essa alimentação, melhor, né? E a amamentação, ela tem sim uma relação com essa aceitação das crianças de uma gama maior de alimentos. Então, durante o processo de amamentação, quanto mais variada for a alimentação dessa mulher, melhor tende a ser a aceitação da criança de uma variedade maior de alimentos. Isso a gente tem observado uma relação nos estudos. Uhum. E tem que ter também essa mesma relação com o acompanhamento de exames, o pré-natal direitinho, tudo isso também é necessário durante esse processo de alimentação saudável. Uhum. Isso também é muito bacana, porque a gente tem o ginecologista, a gente tem agora até um ginecologista de alto risco, então a gestante que é diabético, que é hipertensa, ela tem um acompanhamento com um especialista, né? E agora, como eu consegui realmente absorver essa demanda dessas mulheres, então a gente está conseguindo fazer um trabalho bacana, né? De realmente conseguir, de novo, atendê-las de forma muito individual e conseguir adaptar a rotina alimentar com a rotina de trabalho, com a frequência, com normalmente medição de glicemia, para ver o que está alterado, o que não está, que alimento ela tolera, que alimento ela não tolera, para a gente fazer ajuste. Então isso é importante que realmente, de novo, mais profissionais estejam envolvidos nesse processo. Uhum. E o que é bom a gestante comer assim? Isso a gestante pode comer em grande quantidade, por exemplo. Em grande quantidade? Que pergunta difícil. Menos chocolate. Fontes de ferro são muito essenciais. Então, todo tipo de carne, tá? Feijão também. Junto com vitamina C, então com fruta, né? E de novo, assim, parece que é repetitivo, mas assim, uma comida bem simples, uma comida colorida, uma variedade de alimentos, fontes de cálcio. Então, não tomo leite, mas come o queijo ou iogurte. Então, assim, uma comida simples, né? Não precisa sair cortando nada. Pode comer o pão de manhã, pode comer um ovinho, enfim, não tem problema nenhum, né? Mas quanto mais variada for essa alimentação, é melhor, porque a gente consegue abranger melhor os nutrientes que tem nos alimentos.
É interessante também intercalar essa alimentação de acordo com os dias, para que não vire uma refeição padrão. Sem dúvida nenhuma. É questão da leguminosa que a gente estava conversando. A gente está tão acostumado a comer feijão, mas esse feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, então por que não variar? Né? A gente pode sim modificar muito a alimentação com pequenas modificações no nosso dia a dia. Sim, e o cardápio, quanto mais diversificado, melhor, né? Porque fica mais gostoso também de comer, né? Não tem enjoo, né? Não rola esse tipo de, enjoei dessa comida. Porque imagina, comer a mesma coisa todos os dias. Todos os dias. A gente fica cansado até. E dá pra fazer todas essas opções dentro desse planejamento, é isso? Sem dúvida nenhuma. Isso é super importante. E se no caso, a gestante for até, então, o consultório, chegando lá, ela já tem todo esse atendimento contigo, já se faz esse plano alimentar, já sai de lá com o plano feito? É simples, então. É simples, a gente conversa e a gente já sai com várias orientações que realmente são muito importantes pro período de gestação. E elas retornam e a gente vai ajustando à medida que isso for necessário. Isso vem através de encaminhamento médico? Qual que é a porta de entrada para que não somente a gestante, né, como os pais também que queiram levar seus filhos até o consultório, como que faz para poder agendar? Então, a gente precisa fazer um encaminhamento. Daí a gestante de baixo risco, ela passa pelo enfermeiro que faz o pré-natal e esse enfermeiro ele pode encaminhar para o serviço de nutrição. Né? E a criança a mesma coisa, ela passa pelo pediatra e normalmente quando ele identifica alguma necessidade, ele já encaminha para o serviço de nutrição. Então eles já fazem esse encaminhamento. Até por conta de eu estar na educação há pouco tempo, né, eu comuniquei às escolas que eu estaria fazendo esse atendimento das crianças e que o pai, assim que recebesse um laudo de alergia alimentar, intolerância, obesidade, né, alguma coisa, ele fosse até a unidade de saúde e solicitasse esse encaminhamento, porque agora a gente existe, né, então tem mais uma nutricionista na rede para conseguir atender essa demanda, que antes era mais difícil. Então esse encaminhamento é bem simples. Então o pai pode procurar a unidade de saúde e conversar com a enfermeira. Legal, Anaira, muito obrigada pela tua presença aqui, parabéns pelo trabalho, um trabalho aí impecável à frente desse setor, que claro, é super necessário para que seja garantido realmente a qualidade de vida das crianças, dos nossos adultos do futuro e também das gestantes. Parabéns. Exatamente, obrigada, tá? Obrigada mesmo pelo convite. Essa Anaira, conversando com a gente, ela que é nutricionista da saúde aqui em Sombrio, trouxe muita informação, um podcast recheado aí de, não guloseimas, mas de alimentos muito gostosos, nutritivos. A gente volta no próximo episódio, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse link com todo mundo também. Até o próximo episódio, até lá!